Se gostares deste vídeo, não te esqueças de subscrever e partilhar. Deixa o teu comentário aqui abaixo para eu poder saber um bocadinho melhor o que tu achaste. Um grande abraço para ti. Que importância que teve na sua vida todo este círculo à sua volta? Porque, quer dizer, uma pessoa que não esteja dentro da igreja, por exemplo, eu tenho alguns exemplos de pessoas que conheço que querem se aproximar da igreja, que se querem aproximar de Cristo e sentem que Cristo as está a chamar, mas só que o seu círculo não é esse. Os amigos não têm Cristo na sua vida, os pais não têm. Que resposta é que podemos dar? O pré-seminário e o seminário menor, no fim de contas, quando foram criados, tinham precisamente esse objetivo. Ajudar quando as famílias não são... Não se cheira a vocação na família, não é? Não se saboreia a vocação na família, serem espaços para serem o motor. E por isso, quando alguém não sente, o que eu digo é, bata à porta da igreja. Deixa de ser acompanhado. Venha à procura. Nós temos lugar. E temos lugares próprios para o discernimento. Deixa-te surpreender com o que a igreja te pode apresentar. E não deixes que o meio seja definidor. É claro, a circunstância prepara, ajuda, colabora, mas não é definidora. Auxilia. Claro, foi muito mais fácil ter nascido numa família católica. Foi muito mais fácil os meus pais terem me batizado e eu não saber, eu não sei o que é não ser católico. Eu fui batizado com 2 meses e pouco. Quer dizer, não sei o que é não ser batizado. Não sei o que é que não é ir à missa. Eu era miúdo, ia à missa ao domingo sempre, e fui habituado a isto. Quer dizer, claro, lembro perfeitamente, eu brinquei imenso com o meu irmão gêmeo. Sempre divertimos imenso. Lembro perfeitamente de estar na igreja de Santo António do Estoril, numa missa de domingo, ali a brincar com o meu irmão, no confessionário. Lembro perfeitamente. Lembro perfeitamente de acordar numa vigília pascal, deitado no banco, um banco só para mim, em que eu me tinha deitado na igreja e tinha vivido a vigília pascal, dormir num banco da igreja. Lembro-me disso. Por isso, é neste ambiente que eu nasci. Claro, facilitou. Sim, mas também não se pode dizer que isto é, pois, imediato. Porque viveste nesse ambiente. Era certo. Não. Ou seja, ajuda também, mas isto ajuda para quem tiver dúvidas, porque, mas então tu já tens o caminho facilitado. Não tens nada. As dúvidas surgem na mesma, as inquietações, as incertezas. Mas todos passamos, pois, por caminho de discernimento. Agora, claro, uns podem ter o caminho de discernimento com mais luz e outros com menos luz. Mas todos fazemos parte do caminho de discernimento. Sim, é assim, eu vejo isso perfeitamente. Eu agora vejo isso perfeitamente. Mas eu próprio, quando me quis aproximar, aquilo que eu sentia era aquelas dúvidas que vinham surgindo. Mas a igreja, quer dizer, tem isto e tem aquilo, e os padres são assim e são assado. Como é que uma pessoa também consegue superar isso? Porque... Eu acho que aí é preciso conhecer padres que nos façam apaixonar por Jesus. Eu tive padres desses, referências para mim. Para mim foi muito bonito o meu prior acompanhar-me e levar-me ao seminário, mas, mais do que isso, no dia da ordenação, estar lá ao meu lado. E foi ele que me pôs a casula. A dalmática, primeiro na ordenação diaconal. Porque eu achava que ele já podia, pronto, a saúde estava muito frágil, tinha receio que ele podia até morrer antes da minha ordenação de padre, por isso logo na ordenação diaconal foi ele que me vestiu com a dalmática. E por isso é a certeza de que houve padres que foram referência, sinal de que Deus estava ali. E foram esses padres que foram este clique. Agora, claro, quando na igreja ouvimos muita coisa e não conhecemos, ou no mundo, melhor, ouvimos coisas sobre a igreja, pois isso pode deixar dúvidas. Mas nesses momentos é preciso perguntar: é por um padre ou é por Deus? Pois. Porque é verdade que eu tive padres que me ajudaram. Eu falei do padre, meu prior, o padre Magalhães, mas podia falar dos padres salesianos, da escola onde eu andei, que também, claro, me fez um ambiente, também ajudou. Claro que sim, um colégio católico ajuda. Mas não foi tudo. Há muita gente que andou nos salesianos, que está anos-luz de Deus neste momento. Quer dizer, por isso, aqui está a prova. Não chega ao contexto. É preciso a vida interior. É preciso o caminho interior. E esse, claro, pode ser despertado pelo meio, mas não se esgota no meio. E o meio não o define. E por isso, houve outros padres, além, claro, falei aqui já do meu prior, falei dos padres salesianos, posso falar dos padres carmelitas, numa grande relação com o Carmelo de Fátima. Tenho lá uma madrinha espiritual, posso dizer assim, a irmã de Santa Maria, que desde a primeira hora depois me foi conhecendo e me acompanhou em todo o caminho vocacional.
E os padres carmelitas, que depois estavam ligados ao Carmelo de Fátima, que eu fui conhecendo, e que eram um sinal, que eram uma imagem. Enfim, padres que me acompanharam ao longo de um percurso e que foram referência. Pois claro, os padres do pré-seminário, os padres do seminário, para mim foram referências. E boas referências. Sim, isso é importante. Na altura os carmelitas já tinham aquele discernimento que eles agora fazem. O Rumos. Rumos? Não tinha, pois. Já foi muito antes. Ainda não havia o Carmelo de Fátima como ele é hoje. Okay. Era um Carmelo, também isso é giro contar, porque nós íamos em família pelo menos uma vez por ano. Às vezes a Fátima. Com uma boa família portuguesa. Sim, quer dizer, não, a Fátima até íamos mais vezes, mas ao Carmelo de Fátima íamos pelo menos uma vez por ano. Às vezes acabávamos por ir mais que uma vez. Mas íamos fazer uma espécie de ponto de situação. Íamos lá contar como é que tinha sido aquele ano. E cada um de nós era giro, porque íamos os 4 irmãos, os meus pais, íamos para um chamado locutório, uma sala onde éramos acolhidos pela irmã, ainda no Carmelo Antigo tinha assim umas grandes grades, e habitualmente queríamos deixar um miminho com as irmãs. As irmãs davam-nos imenso, porque a conversa, só o facto de ter uma irmã que nos ouvia naquela hora, era magnífico. E depois eram irmãs que me deixavam sempre a pensar nisto. Elas tinham um sorriso maravilhoso. Tinha uma alegria inexplicável. E estavam ali, por trás de uma grade. Sim. Novíssimas. Era impressionante. E lembro perfeitamente de ir visitar então esta irmã com regularidade, a irmã Ana de Santa Maria, que acompanhou muito a minha família. A minha mãe conheceu em contexto de comunicação, de trabalho, foi lá fazer uma entrevista, conheceu-a na altura e depois ficou amiga de família. E nós queríamos deixar um miminho. Então o que é que fazíamos? Fazíamos um bolo de iogurte em casa, e às tantas, quando eu e o meu irmão já estávamos já éramos um bocadinho mais velhos, já podíamos fazíamos nós o bolo e levávamos o bolo, e nessa parte do locutório tinha uma coisa que era a roda onde nós punhamos, e era assim que a irmã podia receber o bolo. Nós punhamos lá num espaço que dávamos uma volta e o bolo depois aparecia do lado das irmãs. Era magnífico. Hoje já não é preciso, quem for ao Carmelo já vê que as grades são um bocadinho mais largas, dá para passar um bolo no meio da grade, mas na altura não dava, as grades eram muito pequeninas, o bolo não passava, tinha que ter esta roda. E então era muito giro, porque as irmãs ficavam encantadíssimas, porque também gostavam do miminho, e depois quando sabiam que éramos nós tínhamos feito, elas disseram, só os filhos que estão a fazer o bolo. Claro, era muito giro, mas era essa relação, essa proximidade. Mas não havia o Rumos, não havia o Carmelo que hoje existe, ainda foi do tempo em que as irmãs fizeram os CDs que nós vendemos para ajudar a pagar o novo Carmelo, mas foi nessa proximidade de igreja, o sentir-me em casa em várias experiências de igreja. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, de ir à igreja do Campo Grande, quando era miúdo. O Campo Grande tinha uma coisa que eu me incomodava muito. Quem foi à igreja do Campo Grande, aquelas missas com o padre Vítor Feitor Pinto, domingo à tarde, ao fim da tarde, e era impressionante porque a igreja enchia-se, a igreja pequenina, mas depois tem uma espécie de salão que abre, onde as pessoas depois se põem, e aquilo tem uma espécie de jardim interior, e tinha umas plantas assim muito esquisitas. E eu, lá está, por causa das animações da televisão, achava que as plantas eram aquelas que podiam comer coisas, e que tinham aquelas... Plantas carnívoras. E eu estava a missa toda sempre a olhar para aquelas plantas assustado com o que aquelas plantas podiam fazer. Porque eram plantas, a meu ver, feias, que eram assim assustadoras, porque eram escuras, que eram, sei lá, era à noite, era domingo à noite, mas era impressionante. Isto para dizer, há imensas imagens que tenho de muitas igrejas que foram para mim casa. Espaço onde eu estive, onde eu estava bem, onde eu me divertia, ria, sei lá, de quantidade de desenhos, de coisas, de brincadeiras dentro da igreja. Eu brincava imenso com o meu irmão dentro da igreja. E isso é que me criou espaço para que Deus me tocasse à porta. Então, se tivesse que dar um conselho às famílias, é esse mesmo, é criar esse espaço agradável para as crianças na igreja. O primeiro conselho é, ao contrário do que se diz, tragam os vossos filhos desde pequenos. Mais, tragam-nos desde que têm a barriga. É importantíssimo. E depois, claro, ajudem-nos a viver a celebração. Também não peçam a eles que sejam um adulto a viver a celebração. Que estranho era, tens de estar ali, tudo direitinho. Não. Claro, é bom que ajudemos os outros a rezar na missa. Se sei que tenho um filho doente, depois nesse dia não o levo, não é? Ou se sei que está com uma birra, porque afinal falta a Xuxa, depois levo a Xuxa comigo para lhe dar. É o que faz sentido. Agora, que eu não afaste as crianças de Jesus. Porque isto não é aquilo que eu penso. É aquilo que Jesus disse um dia. Deixai vir a mim as criancinhas. Dos que são como elas, é o reino dos céus. Mas, deixai vir a mim as criancinhas. É um texto que eu uso às vezes nos batismos, está lá no ritual do batismo, porque é tão bonito pensar que pais trazem as crianças até Jesus. Jesus quer tocar as crianças. Não faz sentido uns pais afastarem. Não, tragam-nas. Exato. E deixem que as crianças vivam a experiência de estar na igreja. Que conheçam a maneira delas. Não queiram também os pais viver ou fazer viver. Porque eu
Não, deixem-nas experimentar. Qual é o problema da criança andar ali à volta, sentar-se no refeitório? Deixem-na estar. Claro, se às tantas invade o altar, digamos assim, ou o que invade está em cima Sim, do sim, altar, olha. quer dizer, depois a puxar a toalha, isto tudo porque eu, uma vez, por exemplo, aí os pais não fizeram nada e talvez tivessem a ver, estava numa missa, mas era perigoso, foi muito perigoso, porque a certa altura, num altar lateral, uma criança puxa a toalha, cai o vaso, tinha tudo para a criança ficar até com o vaso na cabeça ou coisa assim, e os pais não sei fazer nada. Eu, bem, aí nesse momento é bom Pois fazer. é bom fazer, sim, É bom sim, fazer, mas é para bem da intervir. criança. A jarra, lá se vai a jarra, mas a criança podia ter-se magoado. Aí não, é preciso alguma ajuda, não é? Agora, mas isso também tem a ver com o hábito com que se trata das crianças. A imagem que eu me lembro é sempre esta. Se nós tivermos um miúdo pequeno em que falta a luz e está em casa, claro, pode-se agitar um pouco, mas está tranquilo, porque conhece a casa. Exato. Se o levarmos a uma casa de uns amigos nossos e a luz faltar, ele Está ficará em pânico, desconfortável, sim. porque ele não conhece e não sabe para onde ir. A igreja é a mesma coisa. Se não levarem a criança, este pequeno, as poucas vezes que for, ela está em pânico, está em sobressalto, está agitada, porque não conhece, não lhe é familiar o espaço. E quem estuda a pedagogia sabe que no início do ser pessoa é muito importante a familiaridade com as pessoas, com os lugares, com as realidades, porque isso é que traz o conforto, traz a habituação, traz a experiência. Se não tem nada disso, Tem que partir exatamente daí, não é? Isso é um bom argumento até contra aquela ideia de ele depois um dia escolhe, não é? Isso, acho que a liberdade religiosa não funciona dessa maneira, não é? Os pais querem o melhor para os filhos. à partida, Não os é? pais querem sempre oferecer o melhor. Olha, se eu vivo a fé e é o melhor que eu tenho, Exato. como é que eu não vou oferecer? Às vezes diz mais da fé dos pais, não é? Essa ideia. E não faz muito sentido dizer, ele depois escolhe, ele depois escolherá sempre. Sim. Oferecer o batismo não é limitar, é oferecer o caminho de salvação, mas não é limitar a pessoa. No absoluto, a vivência depois do ser batizado, do ser filho de Deus, essa agora depois fica na pessoa. Eu não posso viver o ser filho de Deus pelo outro. Posso viver a minha forma de ser filho de Deus, mas não a do outro. Agora, eu ter aberto a porta, aí muda tudo. E como é que um pai não quer abrir uma porta? Exato. Sobretudo para Deus. Pois, normalmente é porque está fechada no seu coração.